Uma reportagem do jornal O Globo revelou mensagens que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, enviou para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Mensagens e documentos extraídos do celular do dono do Banco Master que revelam bastidores de relações com autoridades dos três poderes. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Você provavelmente já ouviu esse nome milhões de vezes nos últimos dias, mas a verdadeira história por trás de Daniel Vorcaro vai muito além do que você imagina. Como um jovem de Belo Horizonte pegou um banco completamente falido e transformou em um império que movimentava dezenas de bilhões de reais. Hoje no Rota dos Negócios a gente vai passar por todo esse caso juntos e entender passo a passo a estratégia ultra agressiva de captação que eles usavam para aspirar dinheiro do mercado, para onde esse dinheiro realmente ia, e o que a Polícia Federal descobriu agora na Operação Compliance Zero, que levou o dono do banco diretamente para uma penitenciária federal. Mas antes, pessoal, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, antes da gente falar das prisões e do rombo de bilhões, a gente precisa entender como tudo isso começou. E a primeira coisa que você precisa saber é que o Daniel Vorcaro nunca foi o banqueiro tradicional da Faria Lima. Esquece aquela imagem do cara de família tradicional que está há 100 anos no mercado. Ele era um cara que a gente costumava chamar de outsider, ou seja, ele fazia tudo completamente fora da caixa. E o que ninguém te conta sobre esses caras é que o apetite deles pelo risco é muito surreal. Só para vocês terem noção, aos 21 anos ele tentou levantar um hotel de luxo de 37 andares em Belo Horizonte, mas infelizmente o projeto simplesmente não foi para frente. Aí você deve estar pensando, pô, o cara perdeu dinheiro, vai parar, né, vai ficar quietinho na dele. Só que não, ele começou a investir em fundos imobiliários e, acredite se quiser, até mesmo em cemitérios. Mas a grande sacada dele aconteceu em 2018, quando a família dele foi lá e comprou o controle de um banco chamado Banco Máximo. E nessa altura do campeonato, meus amigos, o banco estava praticamente respirando por aparelhos e acumulando prejuízo atrás de prejuízo. E aí você deve estar se perguntando, por que alguém em sã consciência compraria um banco completamente falido? E aqui entra um conceito de negócios muito famoso chamado turnaround, que é basicamente você comprar uma empresa que está completamente no fundo do poço, bem barato, com valor ali irrisório, injetar dinheiro nessa empresa, arrumar a casa, arrumar as dívidas e lucrar com uma fortuna lá na frente. Foi exatamente o que ele fez. Com uma injeção de capital e uma maquiagem pesada de marketing, ele mudou a fachada inteira. O Banco Máxima simplesmente deixou de existir. E ali das cinzas de um banco quebrado nascia o Banco Master. E chegamos em 2023, onde o Banco Master está crescendo como nunca e os outros bancos estão cada vez mais desesperados. Aí você me pergunta, tá, Matheus, mas como que um banco que era completamente falido, estava ali sem nada de capital, conseguiu ultrapassar até os grandes bancos? Bom, a verdade que ninguém te conta lá fora é que eles adotaram uma tese de negócios extremamente agressiva. E presta muita atenção agora porque eu vou te explicar como é que funcionava essa estratégia deles. Basicamente, todo banco no mundo ganha dinheiro com uma coisinha chamada spread bancário. O banco pega o seu dinheiro emprestado com uma taxa bem menor e empresta para uma pessoa com uma taxa bem maior. E esses juros que a pessoa está pagando é o lucro do banco. Só que nessa época o mercado inteiro estava com medo, por conta da economia, por conta da política. E enquanto os bancos tradicionais pisavam no freio e pagavam ali seus 100% do CDI, o Master foi lá e pagou até 190% do CDI. Então eles começaram a oferecer taxas de rentabilidade maiores do que os outros bancos ofereciam. E como ninguém gosta de ficar para trás ou perder dinheiro, muitas pessoas foram afetadas com essa estratégia. Eles literalmente sugaram bilhões de reais do mercado, atraindo desde pequenos investidores até fundos de pensão gigantescos. Só que vamos fazer uma conta de matemática rapidinho aqui comigo. Se o banco está pagando muito caro para você deixar o dinheiro com eles, eles precisam investir esse dinheiro em algo que dê um retorno ainda mais absurdo para a conta fechar. E é aí que entra o tal do crédito estruturado. Traduzindo, eles pegavam esses bilhões e colocavam em operações de altíssimo risco. Eles emprestavam dinheiro para empresas que estavam quase quebrando, compravam dívidas complexas, coisas que os bancos tradicionais não queriam nem encostar. E para o Banco Central não travar essas operações, eles colocavam ali garantias que no papel pareciam gigantescas. E como a máquina de dinheiro estava girando, junto com os números vieram também o crescimento da imagem. Vorcaro passou a figurar como um dos novos bilionários do Brasil. O banco comprou bancos menores, estruturou operações gigantes e até aportou mais de 200 milhões de reais na SAF do Atlético Mineiro. Além, é claro, da festa de 15 anos da filha dele e também da frota de aeronaves que ele tinha. No mundo corporativo, a percepção de poder atrai mais negócios, mas no mercado financeiro existe uma regra que nunca falha. Não existe almoço grátis
E se você quer correr risco, você vai ter que pagar um preço alto. E com um crescimento rápido desses, um investimento ali gigantesco, sempre acende um farol vermelho gigantesco no Banco Central. E como vocês bem sabem, a conta sempre fecha. No final de 2025, o Banco Master tentou dar um passo maior que a perna e eles tentaram ali fechar uma venda bilionária de carteiras de crédito para o Banco BRB, o Banco de Brasília. E quando você envolve uma instituição pública desse tamanho, todo o mercado para olhar. Os analistas começaram a olhar para dentro das contas do Master e a matemática simplesmente não fechava. Aquelas garantias que eu te falei lá no começo, que eram feitas nas operações de alto risco, simplesmente sumiram. E com isso o mercado começou a perder confiança no banco. E a gente sabe que quando se perde a confiança no banco, é porque o colapso é certo. Até que em novembro de 2025, o Banco Central do Brasil decretou a famosa liquidação extrajudicial do Banco Master. Se você nunca ouviu falar sobre isso, eu vou te explicar de uma maneira bem simples. Basicamente, o Banco Central chega, tira toda a diretoria das cadeiras, congela os bens dos donos, tranca a porta do banco e fala o seguinte: a partir de agora ninguém mexe em mais nenhum centavo, nós vamos entender agora o que está acontecendo. E quando eles descobriram o que realmente estava acontecendo, já era tarde demais. Sabe o FGC? O Fundo Garantidor de Crédito? Que é aquele crédito, aquele seguro que existe para proteger o seu dinheiro caso o banco quebre? Pois é, o FGC teve que entrar em cena para apagar completamente esse incêndio. E a estimativa do rombo que sobrou para eles cobrirem é de assustar qualquer pessoa. Estamos falando, meus amigos, de 41 bilhões de reais. Só para você ter uma noção do tamanho do buraco, os bancos Will Bank e o Banco Pleno, que faziam parte do ecossistema do Vorcaro, foram completamente exterminados. Mas o perigo real é o que acontece com os bancos médios ou até mesmo um banco digital pequeno, que vão perdendo ali investidores para os bancos tradicionais, que estão com medo de ter um novo rombo e não ter o FGC para cobrir. Se você achou que um rombo de 41 bilhões no FGC era o fundo do poço, você está completamente errado. É agora que a história deixa de ser uma aula de economia e passa a ser um roteiro de filme policial. Que a gente chega exatamente no momento atual que a gente está. Março de 2026. A liquidação que o Banco Central fez foi só a parte administrativa. Ou seja, eles só colocaram um band-aid na ferida. O capítulo criminal começou quase agora, onde a Polícia Federal colocou a Operação Compliance Zero na rua e a consequência foi imediata. O Daniel Vorcaro teve a prisão preventiva decretada e foi direto para a penitenciária federal. A situação está tão crítica que a PF não está investigando só se o banco fez um mau negócio ou se fez uma má gestão de risco. Eles estão investigando também fraudes financeiras no sistema, corrupção e lavagem de dinheiro. Mas o que realmente chocou o mercado financeiro foi o quarto pilar dessa investigação, onde a Polícia Federal alega que os caras montaram um grupo interno, uma espécie de serviço secreto do banco, que eles batizaram de A Turma. De acordo com as autoridades jurídicas, esse grupo não tinha nada a ver com finanças, CDB ou até mesmo alguma relação com o banco. A função dessa galera era supostamente fazer espionagem corporativa, hackear dispositivos e intimidar ativamente jornalistas, críticos e qualquer pessoa que tentasse denunciar o que estava acontecendo lá dentro. Ou seja, o que as autoridades estão apontando não é um simples erro que foi cometido na Faria Lima. É supostamente uma estrutura criminosa montada para fraudar o sistema e silenciar na base da força quem fizesse qualquer pergunta diferente. A defesa do Daniel Vorcaro soltou notas oficiais se posicionando e os advogados negaram categoricamente todas as acusações que a PF fez. Eles afirmam ainda que o empresário sempre colaborou com a justiça desde o primeiro dia que foi investigado, que nunca existiu essa história de obstruir a investigação ou intimidar pessoas e que as prisões decretadas agora são totalmente desnecessárias e abusivas. Os advogados deixaram claro que confiam completamente no devido processo legal, que ao longo do julgamento a inocência de Vorcaro e a regularidade de todas as operações do Banco Master vão ser provadas no tribunal. A história do Daniel Vorcaro e do Banco Master ainda vai render dezenas de capítulos nos tribunais e na mídia. Mas para você que está aqui me assistindo, que estuda sobre negócios, que faz sua parte aí no empreendedorismo, existe uma lição muito clara que a gente pode tirar desse caso. Não existe atalho para a verdadeira geração de valor. Quando você vê uma promessa de rentabilidade ou um crescimento que desafia qualquer lei da economia, pode desconfiar. Porque quando o castelo é construído sem alicerce, baseado apenas em ilusão, a conta inevitavelmente vai chegar. E na maioria das vezes, quem paga o pato é quem acreditou nesse atalho. Agora eu quero saber a opinião sincera de vocês sobre esse caso. Vocês chegaram a ver as taxas do Banco Master? Vocês investiram dinheiro nesse banco?
ou vocês já sabiam que era uma completa furada? Coloca aqui nos comentários que eu vou estar lendo e discutindo com vocês. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, já deixa o like aí, pessoal, porque isso me ajuda a entregar esse conteúdo aqui para mais pessoas e as pessoas ficarem cada vez mais informadas e não caírem nesse tipo de situação. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.